O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Ele respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, olha que pergunta nós escutamos nesse Evangelho, que tem a ver conosco. Uma pergunta que é nossa, e que eu acredito que nós precisamos tentar responder todo dia. A resposta dessa pergunta precisa ser aperfeiçoada todo dia. Na medida em que a gente entende o que é a eternidade, entende entre aspas, porque, como na experiência de Santo Agostinho, o que é eterno nunca vai caber em compreensão plena na nossa limitada compreensão ou inteligência. Mas é uma pergunta nossa. O que fazer para entrar na vida eterna? O que fazer para ter a eternidade? Ou numa pergunta mais prática, numa linguagem mais nossa: o que fazer para ir para o céu, né? Eu acredito que você já se perguntou isso. E como nós precisamos fazer isso? O que fazer para ir para o céu? O que fazer para conseguir o céu? É claro que na medida em que a gente vai amadurecendo a nossa experiência de Deus, vivendo bem a nossa espiritualidade cristã, a gente sabe que o céu não se conquista por mérito. Não vamos achar que a gente compra o céu. Não vamos achar que a gente adquire o céu pelo que a gente faz. Mas entenda bem, se não tiver esforço de nossa parte, parece que esse céu fica cada vez mais longe. Novamente, nós não adquirimos, nós não compramos, nós não conseguimos o céu pelo que a gente faz para ganhá-lo, porque o céu é dom de Deus. A eternidade é uma dádiva, é um dom, é um presente que Deus nos dá a todos igualmente. Só que precisa o mínimo possível da parte da gente que deseja o céu, que anseia o céu, que procura e que caminha para o céu, esforços.
manifestações que dizem que sim, nós queremos ir para o céu. Nós queremos essa eternidade tão desejada para nós. Sobretudo quando a gente compreende a palavra que diz que nós não temos neste mundo morada permanente. Esse mundo, por melhor que seja ou esteja, ele não é a nossa morada definitiva. Deus tem coisa melhor para a gente. Deus reserva coisas melhores. E é como diz Paulo aos Coríntios. Coisas tão melhores que diz Paulo. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, e nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São esses bens. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem o coração humano imaginou. A mais bonita experiência que você já teve nessa vida, o maior prazer que você viveu como ser humano nesta vida, não se compara com o que Deus reserva para você. É essa eternidade que Deus guarda, que Deus prepara, diz a palavra de Deus, para aqueles que o amam. Mas a pergunta é essa: o homem chega para Jesus e, como quem anseia por essa eternidade, como quem deseja, como quem sabe, repito, a palavra diz que nós não temos nesse mundo morada permanente, como quem sabe que o seu lugar definitivo é algo preparado eternamente por Deus. Mas Jesus, mestre, o que preciso fazer para entrar na vida? Certamente um judeu fez essa pergunta para Jesus. Um homem da mesma religião de Jesus, da mesma experiência de Deus de Jesus, era um judeu. E essa pergunta tão nossa, a gente procura fazer com que a experiência desse homem, na resposta que ele teve, também tenha a ver com a nossa vida. E assim a palavra de Deus, que a igreja nos propõe hoje nesta liturgia, vai ganhando sentido, vai se ramificando na vida da gente também. Olha a resposta de Jesus. Pratica os mandamentos. Cumpra os mandamentos. Mas quais? O homem já vai de alguma forma preparado, né? Quais mandamentos? Aí disse o Senhor: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Veja que os mandamentos que Jesus manda esse homem praticar, se a gente for prestar bem atenção, Jesus, ele prescinde dos mandamentos que precedem esses aqui na lei. Jesus não fala, ama a Deus sobre todas as coisas, né? São os primeiros. Ama a Deus sobre todas as coisas, não dizer seu nome em vão, santo nome em vão, etc. Jesus não menciona esses mandamentos que dizem respeito diretamente a Deus. Jesus propõe os mandamentos que exigem daquela pessoa, que nós chamamos de uma prática ou de um comportamento ético. Algo que tem a ver da pessoa, praticante dos mandamentos, com os outros, com o próximo. Veja como tem a ver. Jesus disse, os mandamentos que eu digo para você praticar são esses: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Então, coisas que ligam a gente com os outros, concretamente. Você quer entrar na vida? Você quer participar dessa vida? Então cumpra esses mandamentos. A resposta do moço é: Senhor, mestre, tenho observado todas essas coisas, que ainda me falta. Olha só. Ele faz a pergunta, Jesus responde a pergunta daquele rapaz, e para a surpresa, talvez de Jesus mesmo naquele momento, ele já era praticante. Talvez o rapaz, num certo momento, disse: opa, então já ganhei a eternidade. Se o segredo é esse, se o que me falta é isso, então pronto, não preciso mais de nada. Mas mestre, eu já pratico isso. Eu não roubo, eu não cometo adultério, eu não levanto falso testemunho, eu honro meu pai e minha mãe.
eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Para ele já era suficiente aquela prática. Mas para surpresa agora do rapaz, Jesus fala: muito bem, parabéns pelo primeiro passo que você deu. Agora você precisa de algo mais. Que bonita a sua prática dos mandamentos. E de fato, aquele rapaz que no anseio pela eternidade já estava cumprindo bem, pelo menos a primeira parte da sua responsabilidade, que era cumprir aqueles mandamentos, lhe faltava algo. Ora, quando nós olhamos para alguém, nessa perspectiva do que nos diz o Evangelho, para alguém que cumpre os mandamentos, nós sabemos que o judeu, o que identificava um judeu fiel? Um homem piedoso, um homem justo, praticar os mandamentos. Isso definia a justiça de um judeu, a piedade de um judeu, a devoção de um judeu. Pronto. Praticou os mandamentos, ele está fazendo o que lhe compete. A sua obrigação diante de Deus, no sentido legal, diante da lei. E aqui a gente até lembra o testemunho de São Paulo. São Paulo diz a palavra, no capítulo 3 da carta aos Filipenses, diz que ele era um judeu irrepreensível. O que quer dizer isso? Ele não era repreendido por ninguém. Ninguém chamava a atenção de Paulo ou cobrava a pessoa de Paulo em nenhum sentido. Por quê? Porque ele era exato, era fiel em tudo. Cumpria tudo direitinho, por isso a palavra irrepreensível. Mas o próprio Paulo, quando conheceu Jesus, ele disse assim, olha, você vê isso lá no capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Ele diz, judeu, filho de judeu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, irrepreensível segundo a lei, e coloca todo o seu currículo, todas as suas boas qualidades enquanto um piedoso judeu. Mas ele mesmo diz, porém, com toda a justiça judaica, com toda a prática fiel da minha religião, eu sei que diante do conhecimento do meu Senhor, diz lá no testemunho que ele dá, tudo isso eu considero como nada. Em algumas traduções da Bíblia ainda diz, tudo isso eu considero como esterco. Tudo isso para mim não faz diferença. As minhas vantagens se fazem desvantagem diante do conhecimento de Cristo. Logo, tudo que eu fazia, como um bom judeu, na obrigação de um judeu, que deveria realmente fazer aquilo, tudo que eu fazia, me faz perceber que algo mais me falta. Com toda a fidelidade judaica, ainda me falta uma experiência com o cristianismo, com a pessoa de Jesus. Ele reconheceu isso. E foi ali que aconteceu a reviravolta na vida do apóstolo. Quando ele troca todos os seus sonhos, todas as suas vantagens, pela novidade de ter conhecido Cristo Jesus. Aí volta então para esse rapaz do Evangelho. Cumpria tudo direitinho. Aí Jesus disse, ótimo, que bonito, parabéns, que bom que você pratica tudo isso. Mas uma coisa te falta. Uma coisa te falta. E antes de dar seguimento nessa reflexão, nós precisamos pensar o seguinte, que a nossa experiência de Deus, onde nós já chegamos na experiência de Deus, enquanto nós formos vivos, enquanto percorremos o nosso itinerário existencial, a gente nunca vai estar conformado. Por favor, não se conforme com o que você já tem, no sentido de espiritualidade, no sentido de crescimento. Um passo mais você pode e deve dar. Você nunca, espiritualmente falando, cristamente falando, você nunca vai estar, enquanto for uma pessoa neste mundo, você nunca vai estar crescido ou amadurecido o suficiente. Você pode amadurecer mais, você pode conhecer mais, você pode vivenciar mais. Então, o algo mais deste moço é o algo mais da gente.
Padre, eu já sou de comunhão diária, eu já confesso todos os meses. Parabéns. Agora faço minhas palavras de Jesus, que ótimo. Que bom que você está sendo um católico fiel, um cristão comprometido, um católico praticante, que beleza. Mas algo mais sempre nos faltará. Agora, esse algo mais, eu não posso dizer para você o que é. Eu digo para você, e digo com toda certeza, que algo mais falta você fazer. Sim ou não? Ou então, se tem alguém aqui que já chegou, por favor, reza por mim que eu ainda não cheguei. Todos precisamos. É como diz uma canção: eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o seu amor é o que me conduz. Um passo a mais que eu der, já não me deixa no mesmo lugar. É assim que você tem que pensar. O mínimo possível que eu consegui ir à frente, já me tirou de onde eu estava. Então já cresci, então já adiantei, então já prossegui. É assim que a gente deve pensar também. Em se tratando de espiritualidade, de experiência de Deus, sempre podemos e devemos avançar mais. Jesus disse: ótimo, que beleza, parabéns pela prática dos mandamentos, mas algo mais te falta. Aí no caso do rapaz, o que faltava para ele? Jesus, entrando na história de vida daquele moço, ele viu que era um homem rico. E com toda a prática dos mandamentos, ele ainda faltava se desapegar dos seus bens. Era piedoso, era um coração que tinha Deus na lembrança, era um apaixonado pelas leis, tanto é que fielmente praticava, só que o seu coração ainda estava preso aos bens materiais. O algo mais deste moço era se desprender dos bens materiais. Era se desprender da sua riqueza. Eu estou falando do moço. Talvez a gente não tenha lá esses bens todos, né? Talvez a gente não tenha lá essas riquezas todas. Mas insisto em dizer, pode ser que o nosso apego não seja às coisas materiais, mas ainda existe alguma coisa que prende o nosso coração. E se existe algo que prende o nosso coração, nós precisamos nos desprender delas. Nós não temos o direito de ancorar o nosso coração nas coisas provisórias. Não faz bem para o ser humano, não faz bem para o cristão, prender o seu coração às coisas que passam. Repito, existe uma eternidade esperando por nós. É na eternidade, é no céu, é no definitivo de Deus que nós temos que ancorar a nossa vida. Foi para o eterno que nós fomos criados. E por que a gente insiste em parar nas coisas materiais? Existe uma frase que eu levo muito a sério na minha vida e procuro, Deus sabe, com toda a tentativa viver. A gente se identifica, isso o meu superior, Padre Caetano, santo homem, sempre dizia para nós, do Instituto Nova Jerusalém, abraço para meus irmãos lá de Fortaleza, Ceará. Nosso superior dizia assim: olha, a gente se identifica com aquilo que a gente procura. O que nós temos procurado? Onde é que nós temos armado ou formado a nossa identidade? O que nós procuramos nos identifica. O que temos buscado? As coisas da terra ou as coisas do céu? Então, novamente, nós precisamos, primeiro, a exemplo deste homem, nos desapegarmos daquilo que prende o nosso coração. Esse era o caso desse moço. E você? O que ainda prende o teu coração? O que ainda faz com que você, que já é praticante da sua fé, você é comprometido, você é engajado, você é da pastoral X, Y, você é extremamente de igreja, mas existe alguma coisa a mais que você precisa fazer. O quê? É onde cada um de nós pessoalmente precisa se convencer para poder mudar. E olha que interessante. O Evangelho nos deixa uma questão aberta. O homem, primeiro, era piedoso, correto?
praticava a lei, era fiel, era etc. Era rico. E Jesus diz que o problema daquele moço era ser apegado demais às suas riquezas, aos seus bens. E olha a questão aberta que o Evangelho nos deixa. O moço, quando ouviu isso, do desapego, que foi a ordem de Jesus, ele foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. O que é que nós concluímos? Era muito rico. Saiu triste. O Evangelho não diz que ele saiu triste porque quis desapegar. Talvez saiu triste porque disse, então eu vou repensar essa questão de eternidade. Eu não estou afim de deixar meus bens, não. A tristeza, por um lado, pode ter sido por esse motivo, de não querer desapegar. Mas pode ser também que a tristeza desse moço tenha sido porque ele ia realmente abrir mão e agora ia encontrar a verdadeira felicidade. O Evangelho não deixa claro. Só diz que ele era muito rico e quando ouviu a ordem de Jesus, saiu muito triste. A decisão ficou no coração desse moço. Assim como a decisão também fica agora no nosso coração. Graças a Deus pela nossa fidelidade. Graças a Deus pelo nosso cristianismo, pelo nosso catolicismo, pelo nosso engajamento, pela nossa prática de fé. Graças a Deus por isso. Mas algo mais podemos e devemos fazer para sermos mais de Deus, para sermos mais fiéis. Esse algo mais, cada um de nós precisa pessoalmente responder para o Senhor Jesus. Eu aqui não posso dizer uma receita pronta, dizer para você tem que... Não sei. Primeiro que eu não sei da sua história de vida. Eu estou simplesmente colocando a reflexão do que nos propõe o Evangelho, uma palavra que tem a ver conosco. Primeiro quando pergunta sobre o que fazer para ganhar ou para entrar na vida eterna. E segundo porque certamente todos precisamos de algo mais para ser mais fiel a Deus. E se você, como no início da palavra de Deus, como eu, já se fez essa pergunta, o que fazer para ter a vida eterna, para ir para o céu, para ter a eternidade, agora vamos ter a coragem de nos fazer essa pergunta também. O que mais eu posso e devo fazer para abraçar livremente esse céu? O que é que ainda prende o meu coração? Feche os seus olhos por um instante, por favor. Pergunta isso ao seu coração. Pergunta isso ao seu coração. Pergunte-se a si mesmo. O que é que tem prendido o seu coração neste mundo? O que é que tem impedido de você alçar voos para subir a experiência profunda de Deus? Aquele moço era bens materiais. E se o que te pesa não são os bens materiais, o que então precisa de você hoje para ser mais de Deus? O que é que tem bloqueado a sua fidelidade em relação a Deus? É preciso sairmos dessa Eucaristia com essa resposta. Ainda que com a inquietação, mas saia com essa resposta. Como uma proposta de vida, como uma proposta de extensão desta Santa Missa na sua vida. Como proposta de continuidade da obra de Deus na sua vida a partir dessa palavra que você ouviu. O que você pode e precisa fazer como algo mais. Deus te parabeniza pela sua fidelidade. Deus se alegra pela sua fidelidade. Porém, algo mais pode e deve ser feito. O quê? Pergunte-se sinceramente. E tenha certeza que como a esse jovem Jesus foi direto, Jesus foi claro, Jesus também não te deixará em dúvida. Jesus nos dará clareza do que precisamos para aumentarmos, para intensificarmos a nossa fidelidade a Ele.
vai dizendo no seu coração, na medida em que você, na graça de Deus, vai sendo respondido por essa pergunta que você fez, vai se propondo ao Senhor de ser mais fiel. Mas propõe ao Senhor uma fidelidade não pela metade. Vai dizendo, Senhor, eu quero ser fiel com toda a minha vida, com todo o meu coração. Proponha-se a uma fidelidade íntegra. Seja inteiro na sua fidelidade, no seu compromisso com Deus. Não permita que fique faltando um algo mais a ser praticado. Pratique já esse algo mais agora. É vontade de Deus e é possibilidade sua. Mas se disponha a isso. É desejo de Deus e é possibilidade sua. Queira. Peça ao Senhor que Ele te concede esta graça. Mas por favor, não saia dessa Eucaristia sem essa resposta. É necessário saber o algo mais que podemos e devemos, a fim de que a nossa fidelidade seja vivida diante de Deus. Eu te servirei, Senhor, com todo o meu coração. Diga para o Senhor: eu te servirei de todo o meu coração, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença, canta ao Senhor, a ti louvores, louvores, louvores. Eu te seguirei, Senhor. Proponha-se. Eu te seguirei de todo o meu coração, de todo o meu coração. Fala para o Senhor, cantando, rezando, se comprometendo. Eu te seguirei. Eu te seguirei. Senhor, eu quero ouvir isso de você, da sua boca, de todo o meu coração, toda a sua vida, toda a sua alma. Na presença dos anjos, a ti cantarei. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvor. E vá dizendo agora com suas palavras esse compromisso que você está fazendo. Uma vez que você já sabe, Deus já te disse no coração o algo mais que você precisa fazer, agora peça a Ele a graça dEle para que você viva isso, para que esse esforço que você precisa ter como um fiel, como um cristão, como um filho, como filha de Deus, não seja algo só seu, mas algo feito com a graça de Deus. Vai dizendo: Senhor, ajuda-me com a tua graça. O Senhor sabe das minhas limitações, o Senhor sabe das minhas dificuldades. Quanto é penoso, Senhor, para mim, quanto é difícil, quanto é desafiante cumprir esse algo mais que o Senhor coloca no meu coração. Mas se é preciso, eu quero fazer, Senhor. Com a tua graça eu quero vivenciar, Senhor, eu quero viver essa fidelidade. E reza isso na sua condição de família. Pai, o que demais você precisa fazer, o algo mais paterno que Deus pede de você, o algo mais materno de você, que é necessário que se faça para a sua família ser mais cristã, para que a sua família seja mais santificada pela graça de Deus. Filho, qual algo mais que Deus coloca no seu coração para a sua fidelidade? O que mais você precisa fazer que você não tem feito?
Graças a Deus pela sua atitude, pelo seu empenho, pela sua vida, pela vida familiar que você já tem, mas algo mais pode e deve ser feito, a fim de que vocês sejam uma família santa, uma família sagrada. Pede isso ao Senhor. Nós te pedimos, Senhor, e invocamos a tua graça sobre nós. O que em nossas famílias necessita de se fazer, de se praticar, Senhor, para sermos mais sagrados, mais cristãos, mais fiéis. Que nessa Eucaristia que rezamos, Senhor, nós possamos receber. Mas que não saiamos desta missa, Senhor, ainda com essa questão pendente. Que não saiamos, Senhor, dessa missa tristes como esse moço do Evangelho, mas felizes pelo fato de saber agora o que devemos e podemos fazer, porque vamos contribuir, Senhor, para a santidade e a sacralidade das nossas famílias. Portanto, dai-nos, Senhor, a tua graça, e que a nossa fidelidade, do nosso serviço, do nosso segmento, seja algo que seja vivido e levado a sério no dia a dia. Peça isso, meu irmão, por você. Interceda por sua família, por aquilo que se necessita ser feito, para que Deus possa derramar mais e mais as suas bênçãos, as suas graças sobre vocês, naquilo que compete a você, naquilo que passa pela sua responsabilidade, naquilo que precisa do seu compromisso e do seu empenho. Vai pedindo e acreditando. Como eu disse no início e repito, você é uma porta aberta para as bênçãos de Deus, para a sua casa e para a sua família. Então abra-se. Permita que por você Deus abençoe sua família. Permita que por você Deus encha sua casa de graças e bênçãos, daquilo que sua família e o seu lar, neste dia, nesta tarde, mais precisa. Mas peça, mas clame. Vai pedindo ao Senhor. Nós contamos, Senhor, com a tua graça. Nós sabemos que a tua graça nos possibilitará isso, Senhor. Esse algo mais que o Senhor nos pede pela palavra de hoje vai ser vivido por cada um de nós como esse compromisso, Senhor. Nós te serviremos, Senhor. Nós te seguiremos, Senhor, na fidelidade. Não uma meia fidelidade, mas a fidelidade do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma. Tudo isso, Senhor, em função das nossas famílias. E certamente por essa fidelidade vivida neste mundo, neste tempo, neste chão, contemplaremos e te glorificaremos na presença dos anjos, Senhor, por essa fidelidade certa que viveremos aqui, especialmente a partir de hoje, nesta celebração. Cantemos mais uma vez, eu te servirei. Canta, família. Eu te servirei. Canta se comprometendo de todo o meu coração, como pai, como mãe, como filho, como família. Eu te servirei. Eu te servirei de todo o meu coração, de todo o meu coração, na presença dos anjos, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvor. Fica de pé. Eu te seguirei. Canta você agora, forte. Comprometa-se diante de Deus, neste santuário, com todo o meu coração. Faça isso. Comprometa-se com fidelidade. Eu te seguirei. De todo o meu coração. E um dia na glória dos céus, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença, a ti cantarei louvores. Que o Senhor realize essa palavra na nossa vida.
Que esse evangelho, que essa liturgia da palavra, meditada, rezada por nós, possa ganhar sentido na prática do dia a dia de cada um de nós. E que tenhamos essa coragem de viver, a partir de hoje, com mais seriedade, com mais responsabilidade, esse algo mais que Deus colocou em nosso coração. Que seja para a glória de Deus, que seja para a santificação das nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!